Fala pessoal, estou recebendo aqui hoje Rafael Teles, grande amigo meu, fisioterapeuta, a gente estudou junto, a gente trabalha junto e eu trouxe ele aqui para falar sobre um assunto super legal. Conta aí, Rafa. Então a gente vai falar numa série de vídeos sobre as principais lesões na corrida, o entendimento dos mecanismos de lesão associados a cada uma delas e espero que vocês curtam. Para dar início a essa série, hoje a gente vai falar sobre o entendimento geral das lesões na corrida. Bom, para dar início ao vídeo de hoje, que tem essa característica de entendimento geral das lesões na corrida, vamos primeiro lembrar um pouquinho daquele outro vídeo. Quem ainda não assistiu, assista aquele vídeo que fala sobre como as lesões acontecem. Recapitulando aqui, tinha duas formas, mecanismos macro e mecanismos microtraumáticos. Conta pra gente, Rafa, qual desses que é o mais prevalente nas lesões da corrida? Então, como a corrida, Franco, é uma atividade cíclica, repetitiva, dificilmente a gente vai estar pensando numa lesão na corrida que acontece por conta de um trauma de alta energia, né? Um trauma único ou de baixa frequência com uma alta energia. A não ser, eventualmente, se a gente estiver pensando em corridas em terrenos mais acidentados, né? Que a gente pode pensar em torce de tornozelo, por exemplo, né? Dentre uma das lesões. Mas a maioria das lesões na corrida são lesões microtraumáticas, ou seja, lesões em que a gente tem uma alta repetição do mesmo movimento, com uma baixa carga, né? E que isso, de forma cumulativa, pode vir a gerar algum tipo de dor ou sobrecarga. Legal, super bom entender isso. E agora que a gente sabe que as lesões são mais desse componente microtraumático, por conta da questão repetitiva e cíclica da corrida, onde a gente sempre está apoiando em um pé ou em outro, conta um pouquinho pra gente sobre quais são os fatores. Pelo jeito a mecânica é um dos que importa, mas pelo jeito não deve ser o único, né? Conta pra gente aí. Exatamente. A mecânica, a gente costuma dizer que ela é um fator importante e determinístico, né? Então, geralmente, você tem uma série de fatores que estão associados, que juntos se associam para gerar uma lesão ou uma queixa de dor relacionada à corrida. Então, a gente pode pensar, eventualmente, em sobrepeso, por exemplo, como um desses fatores, mas alguém com sobrepeso, com uma dor no joelho direito, por que o joelho esquerdo essa pessoa não tem uma dor no joelho esquerdo? Então, geralmente isso vem, né? O fator que vai determinar a dor ser no joelho direito tem a ver realmente com a mecânica. Eu acho que a gente pode pensar em outros fatores também, né? É super legal a gente pensar nisso porque é comum a gente receber o paciente que fala, não, tô com uma dor X, mas isso é por conta da idade. Uhum. Cara, a idade é algo que acomete a pessoa como um todo. Não tem o joelho direito não é mais velho que o joelho esquerdo, né? Exatamente. Acho... E se a idade ele coloca como um fator mais importante, a gente não tem muito o que fazer também, né, a respeito disso. Legal, a gente entendeu um pouco esse panorama mais multifatorial, entendeu que as lesões acabam sendo determinadas pela mecânica, por mais que ela receba influência de diversas coisas. A gente citou aqui duas características como idade, citou também a questão do peso, mas tem outras tantas, né? Por exemplo? A gente pode citar, por exemplo, a carga de treinos, a experiência que esse atleta tem com a modalidade e às vezes até a falha no descanso e recuperação dele pode influenciar nisso, você concorda? Concordo, totalmente. Muitas vezes um erro biomecânico que existe, mínimo que seja, em um atleta em que ele está bem cuidado da parte de periodização de treino, de descanso, muitas vezes aquele desvio nem é importante a ponto de gerar algum tipo de lesão, mas eventualmente para o atleta que não descansa tão bem, ou enfim, tem algum outro fator, de repente nutricional envolvido, aquele desvio biomecânico que é pequeno pode passar a ser relevante, né? Legal, acho que é bem por aí. E agora para a gente começar a destrinchar o assunto do vídeo, que nada mais é do que o entendimento das lesões a partir do contexto biomecânico. Fala um pouquinho pra gente de quais que são essas demandas que a gente tem na corrida. Né? A gente tem demandas que a gente tem que superar e quais que são aquelas que estão diretamente relacionadas com carga e sobrecarga para o atleta. A gente está querendo basicamente ir para frente de uma forma linear, né? Seja uma corrida mais curta ou tanto numa corrida mais longa. Uma corrida eficiente é aquela em que a gente tem linearidade no percurso. As demandas são basicamente se sustentar, e essa sustentação na corrida é sempre feita sob o apoio em uma perna só, e se propulsionar à frente, né? Se eu quero ir para frente, eu começo a desperdiçar energia indo para cima e para baixo, para um lado e para o outro, girando, correndo em zigue-zague, que seria o pior
dos cenários, para deixar muito bem claro isso aqui, a gente vai deixar de usar a energia na direção desejada. Com isso a gente se torna menos eficiente. Agora pensando em sobrecarga, né? Como que acontece? Esses mesmos desalinhamentos têm relação com a sobrecarga? Geralmente sim, Franco. Geralmente quando a gente vê oscilações nesses diversos planos, então para um lado para o outro, rotacionais, saltitando, geralmente vêm associados a desalinhamentos articulares. Se a gente for pensar que eles acontecem de forma cíclica repetitiva, isso pode vir a gerar algum tipo de sobrecarga, né? Então, principalmente na corrida, onde a gente tem a fase de carga, né, que é uma fase em que a gente chama de cadeia fechada, né? Ou seja, oscilações no tronco podem gerar desalinhamentos nos membros inferiores, por exemplo. A gente pode imaginar que no membro inferior a gente vai ter esses desalinhamentos, né? Legal. Eu acho que isso já vai começando a direcionar a gente muito bem ao entendimento de como alguma coisa pode sobrecarregar. Mas pra gente que vive isso diariamente, talvez seja fácil. Imagina alguém que está assistindo ao nosso vídeo e que não tem muita relação com a corrida e talvez não tenha entendimento do que é o esperado. Conta pra gente primeiro no quesito sustentação. O que se espera como uma boa referência de distribuição de carga e o que fugindo disso pode não ir lá tão bem. Então, pensando em sustentação primeiramente, o que a gente espera de uma melhor sustentação pensando em distribuição de cargas, né? Basicamente um alinhamento vertical, com bom alinhamento de tronco, de membro inferior, e em que a gente consegue, tomando como referência aí linhas, né? Daria para a gente pensar numa linha vertical no membro inferior e uma linha paralela também passando pelo meio do tronco, né? Então essa seria um bom alinhamento durante o apoio. Acho que é legal a gente entender que essa relação depende de duas forças atuantes, né? Que é a força-peso e a força de reação do solo. Como que elas têm que se combinar para esse alinhamento estar bom e ter uma boa distribuição de carga? Basicamente a força-peso, então, né? A gravidade vai estar puxando o nosso peso para baixo, a gente tem que contrapor essa força através da força de reação do solo, e isso quem faz são músculos que a gente chama de antigravitacionais, né? Então, basicamente, todos os músculos extensores do membro inferior vão estar atuantes nesse momento para justamente anular a força-peso, né? E te garantir numa posição alta. Legal. Vamos tomar essa linha então, já entendeu a referência, tanto para quem não tem ideia nenhuma do que é a corrida necessariamente, quanto aqueles que já têm alguma relação. Bom, encerramos então nosso vídeo por aqui. Não dá para concluir esse assunto todo em um vídeo curto, então provavelmente vai precisar de mais coisa, mas já dá para dar um panorama geral. Eu agradeço demais sua presença aqui hoje. Franco. Obrigado mesmo. Espero que vocês tenham gostado e fala aí, se o pessoal gostou, o que ele faz? Se inscreve curte. No canal, curte, clica no sininho para ativar as notificações. Isso aí. Boa, valeu pessoal, até mais, muito obrigado pela participação. Tchau, tchau. Obrigado.